olhos do povo a lágrima da humilhação. Junta a galera de novo no choro feliz da emoção. Briga, sacode a poeira, levanta a bandeira, tribo soberana. Mais que brasileira, és corintiana. Tu és a mais bonita das nações. É gol, explodem corações. Lá na camisa 12 luz, valentes gaviões. É gol, vingança do povão. Meu São Jorge guerreiro derrotou mais um bravo. Boa tarde a todos e todas que estiverem nos assistindo. Essa é a primeira experiência de fazer um vídeo que no futuro será live mesmo, do Coletivo Democracia Corintiana, que, como todos sabem, é um coletivo que foi criado a partir de 2016 na luta, primeiro, contra o golpe à presidenta Dilma Rousseff. E o coletivo vem desenvolvendo uma série de ações, uma série de programas, mas a ideia deste vídeo não é fazer propaganda do coletivo. Eu vou chamar aqui para fazer parte da nossa conversa o advogado, fundador do Coletivo Democracia Corintiana e atualmente está na Comissão de Direitos Humanos da OAB, Arnóbio Rocha. Boa tarde, Arnóbio. Opa, boa tarde, Ojeda. Boa tarde, o Vitor, o Kleber. Estamos juntos aí. É um prazer estar aqui com vocês, colaborando com essa iniciativa aqui do Coletivo Democracia Corintiana. Ele se autodeclara pai do Basílio. Ele se declara que ele é da ZL, Zona Leste, então tem que respeitar. Ele é o jornalista Vitor Guedes, que participa do programa do Baita Amigos, na Band Esportes, e também tem uma coluna diária no jornal Agora, Caneladas do Vitão. Eu conheci o Vitor por intermédio da minha irmã, antes de eu não leio o jornal do Grupo Folha, né? Aí minha irmã lia, porque ela era uma senhora aposentada e estava sempre lendo lá. E ela me chamou a atenção para essa pessoa excepcional, corintiano, progressista, de esquerda, Vitor Guedes. Vamos lá. Primeiro, ele fala que ele é o pai do Basílio também. Então, eu não entendi, ele fala. Isso vou precisar provar, tem que fazer teste de DNA, não entendi se ele fala. Você quer criar polêmica logo de cara? Sou pai do Basílio. E ZL eu sou de adoção, né? Adotei a ZL, amo a ZL, Zona Leste somos nós. E Corinthians sempre fui, né? Serei com qualquer diretoria, na boa, na ruim, na Série B, no topo do mundo. Não há dirigente que faça a gente mudar de paixão. Perfeito. Clé, eu vou apresentar para você também nosso companheiro, sindicalista da CUT, filiado ao Partido dos Trabalhadores em São Bernardo. O Kleber Nunes, que é nosso companheiro do CDC. Boa tarde, Ojeda. Boa tarde, Arnóbio. Boa tarde, Vitor. Prazer em estar tendo esse papo com vocês. Aumenta o seu som um pouquinho, Kleber. Bom, gente, o tema é muito espinhoso. Nós queríamos chamar vocês aqui, não é um debate, evidentemente, porque vocês dois concordam são duas pessoas de esquerda e concordam em linhas gerais com quase tudo. Então, o tema é a violência policial na periferia. Eu estava lendo no Brasil de Fato que só em abril, começo da pandemia, a Polícia Militar matou mais de 114 pessoas. É um recorde histórico. Em maio também. Evidentemente, quem mais morre na periferia são os pretos pobres, né? E jovens. Esse é o tema e eu queria que cada um de vocês, discorresse sobre este assunto. É o seguinte, na verdade, são os 3 P's, tá, pessoal? Preto, pobre e periférico. Esse é o alvo preferencial de um outro P, que é da PM. Né? E é uma contradição, porque a Polícia Militar de São Paulo ela é composta, tem pesquisas internas deles, que mais ou menos, se não me engano, nos últimos dados que a gente pegou da ouvidoria, 61% vem da periferia. Cerca de 36% mora na periferia. E o contingente
da negritude é a maior característica da própria polícia militar. Então, são fatores que, em si, eles já demonstram uma contradição enorme. E eu acho que a gente tem que fazer um debate não da violência específica do policial ou da violência institucional, sem entender o contexto do Brasil, sem entender o contexto do que nós somos como nação, como povo. A gente tinha uma história da carochinha de que o brasileiro era cordial, que era bonzinho, né? Tinha até uma personagem lá da Kate Lira que dizia que o brasileiro é tão bonzinho, né? E o brasileiro cordial lá dos nossos sociólogos, né? Para dizer que incorporou a população negra que veio para cá, a força, né? Vem da África, né? Um dos países que teve maior quantidade de escravos, né? E maior longevidade, inclusive, né? Então, criou-se um caldo de cultura de violência que a gente não pode tentar dizer que ela não existe ou que ela seja localizada apenas pela ação da polícia, propriamente dita. Até uma contribuição de fatores sociológicos e de formação socioeconômica do Brasil que leva a essa violência. E a principal delas é a exclusão social. Os guetos que foram criados, o distanciamento e a expulsão das pessoas para as periferias. Se você olhar ali no centro, na região ali, denominada hoje, uma denominação ruim de Cracolândia, ali era um centro de exclusão. E aquelas pessoas que ainda permanecem lá são extremamente invisibilidade delas, né? É uma tentativa de torná-las invisíveis ou de não serem mais humanos. Nós temos um trabalho ali pela Comissão de Direitos Humanos de resgate dessas pessoas nas condições mais miseráveis e vulneráveis. Eu não lembro mais quantas vezes eu já fui lá para os corres das denúncias. Agora morreu tem gente sendo massacrada, apanhando. Então a gente sempre sai de casa. Eu participo do núcleo na Comissão de Direitos Humanos, que é o núcleo de ações emergenciais. Então, assim, essas características explicam muito a cidade de São Paulo. E aí tem uma coisa que parece muito louca. Mais ou menos nesses últimos meses, cerca de 50% da população não saía de casa. E, ao mesmo tempo, a violência na Grande São Paulo, aqui na região do entorno da Grande São Paulo, aumentou em 70% as mortes provocadas pela violência policial. Então, nós temos vários elementos. Não adianta, eu sempre acho que a gente tem que fazer esse diálogo e essa busca de diálogo para compreensão e não a simples criminalização, porque já é fato que a polícia é violenta, mas ela tem as características dessa violência, ela faz parte de um contexto muito maior que a gente tem que compreender, inclusive, para combater. Eu acho que é essa a principal característica, né? A nossa elite, ela joga com esse elemento da violência para expulsar e tornar mais violento, mais excluído, né? O estado de exceção que nós vivemos eventualmente a gente tem democracia, mas a gente vive um estado de exceção permanente, né? Aquilo que o Mbembe lá fala sobre necropolítica, a gente já pratica isso aqui há décadas, né? A ditadura militar foi um caldo de cultura nisso, e mesmo nesse período de democracia a gente conseguiu algumas conquistas, mas de vez em quando essa realidade vai bater de volta na nossa cara. É um trabalho duro entender essa violência, né? A violência institucional, a violência particularizada da polícia, especialmente da polícia militar, sem entrar na criminalização e ver quais são os elementos que nós podemos colaborar para que haja uma desmilitarização, ao mesmo tempo você tentar abrandar essa violência exposta todo dia, não só pelos dados, mas pela impunidade, que essa impunidade gera um ciclo vicioso de mais violência. Sou eu? Por favor, Vitor, é você. Vamos lá. Bom, primeiro que eu vou falar sem conhecimento do Arnob, que é da OAB, enfim, eu vou falar como cidadão branco, loiro, de olho azul,
nascido e vivido sempre na classe média paulistana. Meus pais são de classe média, eu sou de classe média. Né? Não sou da elite e não sou pobre. E é óbvio, é uma constatação óbvia de quem frequenta a cidade, de quem convive na cidade, de quem se informa, que a periferia é violenta, né? E que, como jornalista, vou falar como jornalista, eu trabalho na área desde os anos 90, e antes de trabalhar com esporte, eu comecei trabalhando em geral, cidades. E já era assim, né? Um poodle atropelado nos Jardins, tem um repórter, uma chacina na periferia, uma nota. Porque é normal morrer gente na periferia. O que mudou foi a filmagem, né? O advento do celular que mostra o que todo mundo sabe que acontece faz tempo. Né? Eu, como branco, de classe média, eu só fui revistado na vida ou com amigos negros ou com a camisa do Corinthians de jogo. Às vezes que eu fui vistoriado pela polícia, eu estava com a camisa do Corinthians indo para o estádio todo maloqueiro, ou com amigos negros. Fora isso, eu nunca fui vítima de nenhuma violência policial, porque eu não sou o público-alvo. Primeiro, eu queria destacar como jornalista o trabalho excelente que faz a Ponte. Né? A Ponte mostra muito bem isso, enfim, tenho colegas que trabalham lá, André Caramante mostra isso sempre, o Fausto Salvadori, a TT, Maria Tereza Cruz, enfim, estão sempre mostrando a violência policial de forma muito corajosa. Né? E eu recentemente, como jornalista esportivo, nessa pandemia, eu entrevistei o Diogo Silva, que é um campeão brasileiro de taekwondo, nosso taekwondista mais famoso, medalha de ouro e tal. E ele é nascido em São Sebastião, litoral de São Paulo, mas ele é criado em Campinas. Eu esqueci o bairro, acho que é Parque Oséias, uma coisa assim, o bairro mais pobre de Campinas, como se fosse uma espécie de Cidade de Deus do Rio de Janeiro, Cidade de Tiradentes aqui de São Paulo. Era uma comunidade que virou o bairro. E ele falou óbvio, né? Falou assim que ele, como negro de periferia, cansou de ter medo da polícia, de ver as coisas que agora estão sendo filmadas. Isso faz parte da vida dele. Inclusive, ele parou de torcer para futebol, de ir em estádio, mesmo ele morando na periferia e sendo vítima como negro de periferia, a violência da polícia fez ele parar. Ele é torcedor da Ponte Preta. De tudo que ele viu de polícia em estádio, ele parou de ir no Majestor, no Moisés Lucarelli, enfim, por causa da violência policial, que ele falou que ainda mais. Ele cansou de ver lá, relatou, fiz a matéria lá para o Agora São Paulo. Então é o seguinte. O nosso governador de São Paulo, o nosso Bolsodória, que se elegeu com esse slogan, ele ressuscitou slogans malufistas sem usar o mesmo slogan, porque ele é mais inteligente, um pouco mais polido, né? Ele não usou a rota na rua, mas ele falou a mesma coisa. Não falou que ia mirar na cabecinha, mas ele falou que praticamente ele ia ser eleito, com ele vagabundo ia ser vagabundo, que a polícia ia trabalhar, e assim. E nós tivemos declarações de sargento da polícia. Eu não sou militar, eu não diferencio general, sargento, cabo, sei lá. Um chefe da PM lá falou que não dava para agir igual nos Jardins na periferia. Você lembra disso? Foi dito isso textualmente. E é o que acontece há milhões de anos, né? Eu moro num bairro de classe média, né? Não moro moro no Belenzinho, que é um bairro industrial, na divisa aqui com a Moca e Tatuapé. E aqui a polícia não chega batendo, porque é um bairro, é uma zona leste central, digamos assim. É diferente do que acontece em Guaianazes, do que acontece em São Miguel, do que acontece em São Mateus, na Zona Sul, que acontece no Capão, no São Luís, no Valo Velho, enfim, em Perus, do outro lado da cidade. Na periferia, o couro come, né? E a gente viu que aconteceu o que nas imagens agora? Jaçanã, Alphaville faz parte de Barueri, mas Alphaville é uma coisa, Barueri é outra, né? Osasco, onde a periferia, o rapaz lá que pisou na senhora de 51 anos, dona no bar, eu não lembro o bairro da periferia lá. Onde foi? Parelheiros? Parelheiros. Ia falar Perus, enfim. Parelheiros, Perus, Capão Redondo, São Luís, lá existe uma lei para o centro urbano. Eu não acho, como a tendência de nós progressistas, posso falar por todos, somos progressistas, a tendência quando a polícia trata bem na elite, a gente criticar e falar assim, se fosse na periferia. A minha ideia é o contrário, né? Eu gostaria que na periferia a polícia tivesse o comportamento que tem no centro. Eu não espero que no centro saia batendo e matando todo mundo, né? Eu gostaria que a PM tivesse no centro o comportamento que o Guarda Civil de Santos teve ali com o desembargador, né? Aquela paciência toda, que o cara fez aquele desacato, ele não saiu batendo, dando porrada. Eu espero que esse seja o comportamento no centro, na periferia, não o contrário. Eu não quero que a periferia vire a regra da cidade inteira.
Mas claramente há uma lei para quem é branco, uma lei para quem é preto, uma lei para quem é pobre, uma lei para quem é visível, né? Eu não vou entrar nas questões legais. Nós temos o Kleber, que é advogado, temos o Arnóbio, pessoas que são mais entendidas de lei. Eu falo como cidadão, como pai de uma criança de 11 anos que quer que ele vive num mundo melhor, numa cidade mais segura e mais igual, né? Eu tenho nojo da diferença que há da polícia num lugar e no outro, né? Eu sou contra, por ideologia e por acreditar que não faz o menor sentido a polícia militar, mas eu acho que essa é uma discussão que não sei se é agora. Agora, já que antes de acabar com isso, a questão é humanizar a polícia militar, porque é muito mais fácil fazer isso agora. Isso é urgente, não dá para esperar discutir o fim da militarização. É uma discussão que tem que ir permeando, mas enquanto isso, temos que ter uma polícia. No mundo é assim, né? Nós vimos agora o George Floyd. Aconteceu aqui com o João Pedro, no Rio de Janeiro, antes, e acontece toda semana. Eu falo por mim. Fui falando aqui da Cracolândia. Eu trabalho desde 2001 no Agora São Paulo, que é do Grupo Folha, que o Ojeda só se informa pela Globo News e pelo Grupo Folha. Então, eu que trabalho lá desde 2001, na grande Cracolândia, eu sei como acontece lá, eu vejo, mas eu que sou progressista não me choco mais. Já faz parte da paisagem ver aquela série de thriller do Michael Jackson. Eu que moro no metrô, perto do Belém, desço do metrô Belém até minha casa, venho andando, eu vou pisando em mendigo, assim, tropeçando de tanto mendigo que tem. Já não choca mais, faz parte, e a gente não pode normalizar isso, né? A gente normaliza a violência policial. Alguém ficou assustado? Eu trabalhava na Jovem Pan, o primeiro emprego que eu tive nos anos 90, teve uma chacina, agora não lembro se foi Osasco ou Carapicuíba. 30 pessoas, 40 pessoas, a gente dá uma nota. Quando tem um assalto com tiro, uma morte de um empresário, que também é gravíssimo na Paulista, aí é 3 dias de notícia. Alguém lembra? Eu não lembro se foi Osasco ou Carapicuíba. Eu não lembro se morreu 10 ou 15 pessoas. Estou falando de mim. Então, assim, a gente normaliza a violência policial porque é uma coisa assim, não faz muito parte do nosso dia a dia. Nosso dia a dia por quê? A mídia, o problema da mídia é negócio de negro, eu falo isso para os amigos negros, não é não ter negro na imprensa. Esse é um problema, óbvio que é, mas é um problema, é a consequência do problema. A causa principal, o principal é o seguinte, ao não ter periferia e negro no jornal, essa visão não é passada para o papel. Então, assim, a notícia ela é lida, ela é dada com viés centrista, com viés branco, com viés heterossexual, com viés homem. Esse é o viés da notícia. Não importa se ela é feita por branco. Não adianta ter um negro no governo se ele é contra o Zumbi e ele é a favor da princesa Isabel. Não adianta ter uma mulher no governo se ela é contra, se ela vê Deus na goiaba e é contra a mulher. A questão é não ter pessoas que tenham voz e que dê voz à sua comunidade. Não adianta pegar alguém da periferia e botar na imprensa para ela reproduzir a visão centrista, né? A visão esse é o problema. Falta uma visão maior à sociedade, né? Isso é um problema brasileiro, né? Eu estou me estendendo, eu vou só concluir meu raciocínio que foi muito longo. Eu cobri a Copa da África do Sul em 2010. Poucos anos, uma década e meia após o fim oficial do apartheid. Em 2010, haviam 6% de brancos, afrikaners, e 94% de negros. Não sei qual é a proporção lá hoje. Isso era em 2010. A mídia, os jornais impressos todos e a televisão, eu fiquei 54 dias na África do Sul. Era uma TV branca, um jornal branco. A Copa do Mundo na África do Sul acontecendo, que é um esporte de negro, entrava na última página. O mundo estava lá. As primeiras páginas eram rugby, cricket e golfe, que é o que 6% da população lá pratica e gosta. Isso com a Copa acontecendo lá. Você ligava a TV, esqueci o nome do canal, o Sport TV deles lá tinha 1, 2, 3, 4, 5. A Copa do Mundo estava o dia inteiro no canal 5. No primeiro 2 e 4 estava passando cricket local, rugby, o mundo nem sabe o que está acontecendo lá, porque é o esporte, assim, então a mídia é centrista, ela reproduz essa visão nossa. É óbvio que eu moro aqui no centro, se a polícia bater aqui, eu vou fazer um escândalo. Mas não choque, assim, o que me incomoda só da visão progressista da nossa bolha é que eu também fico puto quando eles passam pano aqui em Alphaville, para desembargador.
de vez de pedir que isso seja feito na periferia. Na verdade, a gente acaba pedindo que dê essa bota também aqui, e não é o que eu acredito. Não, Geda, eu acho que só é muito bom ouvir os companheiros falando. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Tá com problema, não sei, eu aumentei aqui. E só para assim, ouvir um pouquinho dos dois, do Arnaldo e do Vitor, o que vocês acham que... Assim, a gente sabe que essa polícia, principalmente a polícia militar, né? Desde sempre, desde que eu sou aqui do ABC, sempre morei na divisa entre São Bernardo e Diadema, e a gente sabe que a polícia militar aqui no ABC também, da mesma forma que aí na capital, nas periferias é muito pior. E a gente vê que tem diversos soldados, policiais negros, e eles não se veem mais enquanto um conjunto da população. Muito moram na periferia, tem que esconder a farda para voltar para dentro de casa, não fala para ninguém que ele é policial. E, por outro lado, ele sai na rua, quando coloca a farda, agredindo a população preta, pobre, periférica. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês se isso daí não é um reflexo do comando da polícia, do governador, que há quanto tempo a gente é governado pelo PSDB, pelos tucanos aqui no estado de São Paulo. O Vitor comentou do comandante da rota, que falou lá que tinha que abordar diferente na periferia. A gente vê aqui no Jardim Europa, por exemplo, onde o governador mora, ele deixa várias viaturas ali próximo da casa dele para fazer a segurança pessoal dele com o aparato do Estado. E uma preocupação também, eu queria ouvir um pouquinho da opinião de vocês, que eu até assisti uma matéria há uns dias atrás, que a grande maioria dos assaltos, homicídios, o problema que acontece no Brasil inteiro, não só aqui em São Paulo, são com armas que um dia foram legalizadas e que hoje estão na mão de bandidos. Raspam a numeração da arma, e esse governo federal que está aí está liberando aí a quantidade de compra de munição, de armas, se a tendência não é só piorar a condição, porque vai estar armando mais a população. Muitas pessoas acham que estando armado está seguro, e é um grande equívoco isso. Aí eu queria ouvir um pouquinho dos dois, o que eles acham sobre isso. Essa declaração eu usei muito essa declaração num debate que eu tive com um capitão reformado lá da rota, quando aconteceu o caso de Paraisópolis. E aí, no debate, na televisão, aí ele veio dizer, não, que a polícia age igual. Eu disse, olha, se vocês acabaram, eu mostrei a entrevista para ele. Esse é o teu comandante. O que é que ele fala? Que ele não age igual nos jardins, como ele age na periferia. E aí, o cara ficou sem ter saída no debate, porque eles confessam publicamente essa distinção, e eu sou plenamente a favor do que o Vitor falou. Eu quero a polícia dos jardins na periferia. Eu não quero a polícia da periferia nos jardins. Porque isso não se vai fazer justiça desse jeito. Até porque eles não vão para os jardins, pode ter certeza. Eu trabalhei muito na periferia, eu trabalhei ali do lado do 50º DP, ali na Marechal Tito, perto na Tibúrcio de Souza. Fiz com São Miguel com Itaim Paulista. Lá no Itaim Paulista. E aí, quando eu ia pegar o trem no final do dia, o carro que vinha da rota, o cara tá com a metade do corpo fora do carro com uma arma de alto calibre andando na rua. Ele não anda assim lá no meu bairro, ali na Vila Mariana, ali na Santa Cruz. Ele não anda dessa forma, exposta com a arma fora. Aí eu fiquei pensando, aqui tem até cheio de buraco ali na periferia, né? Se esse carro dá um solavanco, essa arma dispara. Então, assim, há uma distinção muito clara de atuação, né? E aí eu usei isso quando começaram as primeiras manifestações dos torcedores. Tem uma cena, assim, bastante significativa, quando chega os torcedores da democracia, né? Somos Democracia, eles estão saindo do metrô, e aí são todos enquadrados, todo mundo com a mão na cabeça, sendo revistado. Ao lado, assim, se você olha para a câmera assim ao lado, estão os manifestantes brancos em verde e amarelo, ninguém... Os fascistas. Nós tivemos uma reunião com o secretário de Segurança, né? Eu fui pela Comissão de Direitos Humanos, eu perguntei para ele, por quê? Está aqui a mesma foto, está aqui a foto. Como é que se justifica isso? Esse cara... Arnaldo, desculpa te interromper. Não foi nem a foto. Viralizou quem está assistindo o programa agora,
a imagem daquela senhora fascista ali. Sim, depois. Isso foi no segundo passo. Não, ela aquela imagem ali, a polícia quase abraçando ali a fascista, aquela senhora ali com a bomba. E aquilo, para mim, resume o que você falou com calculo. Aí eu perguntei exatamente isso. Ele, não, que não. Ele disse, olha, por que esse cidadão que veio da periferia chega na Paulista para uma manifestação pacífica, ele é enquadrado? Por que o outro que está lá, ele não é suspeito, não tem nenhuma suspeita? Em algumas coisas, a gente conseguiu algumas pequenas vitórias nessas conversas, e é importante dizer, porque acho que vale a pena registrar, que nas outras manifestações houve um cuidado maior, né? Houve um cuidado um pouco mais específico. Quando, não sei se vocês lembram daqueles 3 caras fascistas que estavam com adesivo nazista, que chegaram na manifestação. Naquela hora, nós ligamos para o secretário de segurança, a polícia não ia levar eles de lá, e eu disse, eu cobrei, olha, os garotos na semana passada estavam com as tarjas da esquerda e vocês levaram para o DP. Por que esses caras não vão? E só assim eles foram para o DP. Né? E até a foto foi ali perto do MASP. Enfim, o que acontece é o seguinte, há essa cultura de violência, e aí eu concordo com o Vitor, a gente tem que trabalhar por dentro. Não adianta a gente pensar, vamos acabar tudo, vamos acabar com a polícia militar que vai resolver a questão. E também há uma ilusão grande de muitos setores nossos progressistas e não tão progressistas, que acha que o primeiro mundo a polícia é ideal, o que não é verdade. Criou-se uma falsa ideia, não, a polícia na Inglaterra não bate, a polícia na França são países democráticos, isso não é realidade. A realidade que o cara olha na Champs-Élysées, o que ele vai olhar nos bairros periféricos de Paris, é totalmente diferente. Você está criando também uma cortina de fumaça de que não se reproduz na realidade. Então, assim, a cultura de violência, ela é uma cultura histórica, mas a gente tem que atuar dentro. A gente tem que, nós, lá na Comissão de Direitos Humanos e outras entidades de direitos humanos, a gente está fazendo todo um trabalho, toda uma discussão política com a Secretaria de Segurança, com os órgãos do governo do Estado, para que a gente tenha acesso à formação dos policiais. Porque, assim, imagina um cara da periferia ganhando pouco, um salário de miséria. Se ele não for brutalizado, ele não vai cumprir essa missão. Então, há uma brutalização mental naquilo que ele faz. Não é uma coisa aleatória, que o cara se tornou mal ou qualquer coisa, vestiu aquela farda. Eu não acredito nisso. Há uma cultura que joga na cabeça dele que ele tem que ser daquele jeito. Como é que ele vai sobreviver nesse mundo cão? Ou ele morre ou ele mata. O que não é realidade. Se você olhar os dados da mortalidade de policiais, a imensa maioria acontece quando ele está fazendo o bico, não quando ele está com a farda trabalhando. Essa é a realidade. Há também na polícia um dado que pouca gente sabe, a quantidade de suicídio de policiais militares é 6 vezes a média da população. E muita gente se ilude, dizendo, não, são policiais que estão arrependidos, a cabeça dele se arrependeu de tal ato de violência. Isso também não é verdade. Eu conversei muito, tive acesso a muitos dados, muitas conversas com o Benedito Mariano, que o ouvidor antigo, a gente fez vários debates em subseções, e a gente sempre estava conversando. Ele disse, olha, não entre nessa coisa sociológica de que o cara está arrependido de matar. Até porque o contingente dos policiais matadores é muito pequeno. É muito pequeno. Não representa o conjunto da tropa, mas eles acabam se tornando referência para ela. Né? Vira deputado, vira prefeito, vira presidente, inclusive. Né? Então, assim, é uma realidade cruel, cheio de contradições, que a gente tem que saber atuar nessas contradições. Não adianta a gente só fazer a condenação pura e simples e a gente não entender o contexto como um todo. Mas respondendo, continuando o que o Arnóbio falou, respondendo especificamente a pergunta do Kleber, ainda que o Arnóbio tenha razão, que não é todo mundo, que é uma parte, mas o que importa é o discurso institucional. Uma coisa que revolta a população em comum. Eu não sou advogado, né?
E a população em comum não é advogada. Ninguém entende de lei, mas entende de bom senso, deveria entender de bom senso. O caso de Parelheiros ou Perus, lá da comerciante do bar. Se fosse o contrário, ela estaria presa ou seria investigada? O que aconteceu com o PM? Nós estamos com a imagem, vai para a corregedoria. Corregedoria de cu é rola. Que corregedoria? Tem a imagem lá do cara pisando no negócio. Não tem investigação. É claro, isso é um crime. Né? Esse é o ponto. Porque se fosse o contrário, não iria para casa e seria investigado, estaria preso. A questão do discurso do governo é que quando a pessoa se elege com um governo que textualmente passa para a sociedade esse discurso, aqui bandido bom, bandido morto, não vai se criar, polícia, pode descer a porrada que eu seguro a bronca. Em português de Zona Leste, foi isso que ele disse. Com a palavra bonita, ali com um pullover estilo Ojeda assim, no pescoço, todo engomadinho ali, mas ele disse isso. E o recado foi dado, pode matar-se agora, pelo amor de Deus, não sejam burros, não deixem se filmar. Se filmar, não vai ter jeito, eu vou ter que fazer uma mise-en-scène aqui, vou ter que falar alguma coisa. Então, se for para fazer, fazem direito, não venha me encher o saco aqui. Foi isso que foi feito. Aí quando tem a imagem do Jassanã lá, do cara descendo a bota, não tem como não vai. Aí vai para a corregedoria, vai ser discutido. Mas assim, o discurso público pode matar, né? Pode matar e assim, e é um discurso que não é do governo. O governo espelha 60% ou 70% da população que não é elite, não. A elite tem esse pensamento e a periferia da Atena, a periferia Cidade Alerta, a periferia religiosa fanática, sem preconceito de uma religião específica, de qualquer religião fanática. Então, assim, espelha esse pensamento. Então, assim, na verdade, o governo faz o quê? Qualquer governo inteligente. O que é o Dória? O Dória é um cidadão inteligente que viu que em São Paulo o Alckmin era rei, se aliou ao Alckmin, o Alckmin deixou de ser rei, ele virou Bolsonaro, o Bolsonaro virou um pária, ele já virou anti-Bolsonaro, ele é Fiesp, ele é Lido, é isso que ele é, ele, SCAF, tal. Ele amolda o discurso que é a média da população que eu vi. A maioria da população, inclusive na periferia, quer ouvir a rota na rua, bandido. É esse o problema. Falta educação, instrução, inclusive de quem é povo, né? É o único país do mundo que foi às ruas pedir para não se aposentar. Eu não quero aposentadoria, eu não quero direito, acabe com meus direitos. Foi todo. Ao contrário do que aconteceu na França, as pessoas foram na Paulista gritar lá, eu não quero aposentar, eu não quero direito, eu quero só me fuder. É isso que a gente fez. E não foi só em São Paulo, né? São Paulo é o que reverbera para o país inteiro. Então, nós estamos num momento que falta mesmo identidade de povo, de sociedade, de discurso. Aí vamos para a pandemia. Então, é isso que acontece, né? A polícia faz o que quer, porque sabe que não vai acontecer nada, né? É ela mesma que julga os crimes, enfim. Quando não é filmado, não acontece nada. O que aconteceu no Jaçanã, por exemplo, é que o discurso foi tão bizarro, o BO teve acesso, que a imagem vazou depois, e aí deu problema para os policiais que bateram no moleque lá, porque deram um depoimento absurdo, como é feito sempre, só que dessa vez tinha imagem. Eu vou passar a bola para o Arnaldo e para o Kleber, tem dados aí para falar disso, né? Dados técnicos, de corregedoria, de quartel, que eu não entendo nada. O que eu sei é o seguinte, que o discurso oficial é, detonem, destruam e não deixem marca. Se deixar merda, eu vou ter que passar um pano. É isso que acontece na prática. Aí, Arnóbio. Não, como eu estava comentando, o seguinte, que esses casos de violência policial, principalmente que tem resultado morte, nem sempre geralmente eles são investigados quase a sua totalidade pelo batalhão que o policial pertence. Isso cria uma anomalia, porque a corporação que ele pertence é que teoricamente, vai julgar a conduta dele. Então, quando esses casos, eventualmente, eles são avocados, ou seja, são levados para a corregedoria, a resposta em relação à investigação ela é muito mais completa. Inclusive, é uma das coisas que nós defendemos na Comissão de Direitos Humanos, até pelo entendimento junto com a ouvidoria na gestão anterior, e agora também a gente está tentando ter esse mesmo entendimento, né, de que, quando vai para a corregedoria, a possibilidade de que haja uma apuração isenta e independente é muito maior.
Porque se ficar no batalhão, sabe, vai dar em pizza. Eu tive 3 semanas atrás, nós fomos chamados na Comissão de Direitos Humanos para um atendimento de uma violência que estava acontecendo na favela do Moinho. E eu saí de casa com mais 2 companheiros advogados, nós chegamos lá, tinha 8 policiais, com armamentos AR-15 pesado. Eles tinham invadido uma casa, cortou a mão do garoto, pegou 45 pontos. Talvez ele fique até perca a movimentação da mão. E o garoto subiu num platôzinho que tinha e pulou, se arrebentou mais, levaram para o hospital. E estava aquele clima super pesado. E a gente foi fazer o meio de campo. Olha, melhor vocês se retirarem, a gente vai conversar com a população para não ir para cima, e os caras fortemente armados. E aí ficamos nós 3 aqui, fazendo uma barreira, os policiais lá, a população aqui, e aquele clima pesado, até que eles se retiraram, depois jogaram um monte de bomba. Eu levei, fiquei respirando com a máscara, ainda respirando gás lacrimogêneo, você imagina a desgraça que é, né? Os olhos desciam lágrimas, mas enfim. Mas naquela conduta, a corregedoria foi fazer os primeiros levantamentos. Os caras acusaram que a gente estava lá incentivando a população. Entendeu? Que nós fomos os causadores. Tá? É o completo absurdo. Na prática, a gente evitou um massacre, que eles podiam disparar aquelas armas, estava assim na nossa cara, uns rifles, ali não era bala de borracha, porque eles estavam no meio de uma favela, eles não estavam lá na Paulista, ali, fazendo meio de campo. E a gente se arriscou, lógico, valeu a pena, mas o cara vai dizer na corregedoria que a gente estava incentivando a população, ao contrário, a gente estava incentivando a população a não ir para cima deles, porque poderia ter um resultado morte muito mais violento. Então, esse caso está na corregedoria. A corregedoria, nesse aspecto, ela tem muito mais eficácia nesse contexto de violência do que ficar no batalhão. Às vezes a gente não entende juridicamente como ele funciona, né, como essas coisas se dão, mas uma parte fundamental desse aumento da violência, ele está diretamente ligado à impunidade. O cara mata, o cara coloca o pé no pescoço da mulher, pega ali um gancho, não sei o quê, mas ele não é punido. Não tem uma punição. Então, ele não tem nenhum tipo de... Lógico, isso também tem que garantir, viu, Vitor? Não é porque ele colocou o pé no pescoço dela que vai ser uma condenação imediata. Ele tem direito de defesa, que é aquilo que a gente acha que é o correto, porque também a gente defenderia do lado contrário. Exato. Se fosse um disparo, entendeu? A gente tem que entender que dentro do Estado de Direito eles têm direito de defesa, óbvio, mas não pode ter a mensagem de impunidade. E essa mensagem inicial que o Dória deu na campanha eleitoral do Bolso Dória, né? Era naquele clima de empolgação, era o seguinte, ó, mata mesmo. Agora eles estão desesperados, porque o controle, há um descontrole, ele quer se diferenciar, obviamente, do Bolsonaro, mas ele deu a dica, né? Ele deu a letra, ó, vocês podem agir à vontade que eu vou te defender. Nos primeiros meses do governo dele, teve uma chacina não, então uma operação louca da polícia lá em Mogi das Cruzes, que morreram 11 pessoas. Os caras foram condecorados. Entendeu? Assim, então, essa mensagem, por isso que o presidente, o governador, prefeito, eles têm uma responsabilidade. Mas aí é novamente o que eu falei. Esquece a lei. Não é que eu esqueci a lei, mas a questão prática da população que está acompanhando a gente, que não é advogado. Eles foram condecorados porque, politicamente, isso foi interessante, que a maioria concorda com isso. Exato. Quando tivemos o massacre do Carandiru, eu era criança, razoavelmente, sou de 77, eu tinha 14 anos, 91, quando o Fleury foi eleito ali e tal, naquele momento, a maioria foi contra. Se fosse hoje, o Biratã, os comandantes, teria sido eleito no primeiro turno presidente. Na época, a maioria da população achava aquilo errado. Hoje, se alguém falar assim, olha, lei é uma merda, vamos entrar nos presídios e matar todo mundo, dá mais ou menos 2/3, 70% assina embaixo agora. Então, a condecoração foi porque a população concorda. Então, está faltando para a gente, que eu não estou falando como jornalista agora, nem com advogado, nem com o companheiro de Corinthians, que é o Kleber, estou falando como esquerda. Falta comunicação com a periferia. Meu filho joga num time
que ele é um dos poucos de classe média. A maioria são meninos pobres, de comunidade, carentes e tal. Essa população, os pais, 80%, mais ou menos, isso não é a data que eu não contei, mas o feeling ali, 80% concorda com o Bozo. Eles não são elite, muito longe disso. Mas a esquerda não comunica mais com a massa. Ela perdeu a comunicação para as igrejas evangélicas, para o Datena, para esse tipo de discurso, e nós estamos falando para a bolha. Nós estamos discutindo aqui, na minha bolha, eu votei na última eleição para prefeito na Erundina. Na minha bolha, ela ficou em segundo lugar, o Haddad foi eleito no primeiro turno. No mundo real, o Dória ganhou no primeiro turno. Então, nós estamos falando para a gente, discursando para a gente, entre a gente aqui, a gente concorda. Eu falo, não só a gente, nós quatro. Eu estou falando da esquerda. A esquerda está discutindo. Viramos uma esquerda Vila Madalena, para quem não é de São Paulo. Não é uma esquerda que entra em Cidade Tiradentes, que entra no Capão Redondo, no São Luís, no Valo Velho. É uma esquerda que discute entre os seus. Vamos resolver o problema, vamos andar de bicicleta, que é legal. É legal. Se você morar em São Mateus, no Itaim, onde você trabalhou, morar ali e trabalhar em Santo Amaro, você vai de bicicleta? Você não vai de bicicleta. Você precisa pegar um trem, um ônibus que preste. Então, a gente fica discutindo assuntos de esquerda Vila Madalena que não chega à população. Então, falta a gente comunicar para quando o governador condecorar policial que fez o que fez em Mogi, a população fique contra e não bata palma. Para isso mesmo. Eu acho que o nosso problema, não sei se é porque eu sou jornalista e sempre enxergo a comunicação, é o problema de comunicação com o povo. Né? Gente. Então, mas aí eu vou só complementar, Vitor, fazer um contraponto. Quando eu entrei na Comissão de Direitos Humanos, e a gente está em um grupo que faz isso, a gente vai para todo buraco. Onde chamar, nós vamos. Mas cadê as pessoas que a gente também faz um discurso, e muitas vezes cai nesse discurso, que é o seguinte, que a gente fala que a esquerda não vai na periferia, não sei o quê, mas quem vai? Eu estou indo. As igrejas vão. Quem faz... mas eu estou falando o seguinte, que eu estou falando que, assim, do ponto de vista nosso, de todo um conjunto, eu não vou nem falar da esquerda em si, mas estou falando um conjunto que hoje defende as coisas, a obviedade, aqueles que não acreditam em terra plana, mamadeira de piroca, as pessoas que têm algum contexto na cabeça que não seja essa realidade maluca, também fica na contemplação, porque acaba se convencendo que a sua bolha é a sua defesa, é o seu meio. E não se comunica com essas pessoas, e eu vou te falar... Você não faz contraponto. Você está concordando exatamente com o que eu disse. Não, eu estou concordando contigo, mas estou falando o seguinte, que a gente não pode ficar no discurso, a gente tem que ir lá. Sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte... Isso eu disse, inclusive, eu não estou cobrando você. Cobrando, não é você, como a Nova pessoa física, Vitor pessoa física, o G da pessoa física, o Kleber. Eu estou falando a esquerda como instituição, como coletivos institucionalizados, os partidos políticos que existem no país, o discurso. Nós temos a campanha eleitoral agora, que foi perdida por um cara que não tem conteúdo nenhum. Porque falta comunicação. Foi menosprezada a questão das redes sociais, é tudo louco. E fez efeito claro, né? A esquerda não chegou na bolha. Não estou dizendo, você como advogado ligado aos direitos humanos, comissão que foi lá no Moinho, você faz o seu papel... É relevantíssimo o que você faz, importante, muito mais difícil, é linha de frente, tomar bomba de gás. O que eu estou dizendo é o discurso nosso, esquerda, não chega mais na bolha, não chega, esse discurso não tá ecoando em quem precisa ecoar. Nós estamos vivendo uma época que a polícia está batendo a porrada. Bom, acabei de falar, nós somos um país que os pobres foram na Paulista pedir para não se aposentar. Né? Tem trabalhador pedindo para ter direito trabalhista. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. É para esse povo que nós estamos... Nessa plateia, o discurso da esquerda não está funcionando. As pessoas estão acreditando em kit gay e não estão acreditando em justiça social. Então, falta comunicação. Eu acho que falta presença nossa física, inclusive. Mas não é só física. Porque a oposição... A gente faz o diálogo muito não um diálogo direto. A gente acaba fazendo um diálogo assim, a gente faz um discurso nosso no Facebook, no Twitter, no Instagram, um discurso que é superestrutural,
e que não chega efetivamente nessas pessoas, porque eles têm um modus operandi muito mais simples, muito mais direto. Nós não temos o WhatsApp deles, eles estão bombardeados por uma série de elementos que a gente efetivamente não está trabalhando com isso, entendeu? Não é um reconhecimento da nossa incapacidade. Não é o nosso discurso que está ruim. Nós não estamos chegando nas pessoas. Esse é o problema. Deixa eu só... Isso vale para o sindicato. Eu queria também interromper um pouquinho, porque eu tenho que fazer duas perguntas de companheiros do coletivo, tá? Kleber, depois da sua intervenção, eu vou fazer as perguntas deles. Tá, é só para aproveitar que é importante que a gente está aqui justamente para ouvir a opinião de vocês dois mesmo. Mas uma das coisas que eu observo muito, que eu participava, até parei há um tempo atrás, meados de 2018, na época da campanha do Bozo, eu participava do CONSEG, que era o Conselho de Segurança Pública em Diadema. E aquilo ali virou um antro político, na época, um pouco antes da eleição, na pré-campanha. E ali participa o delegado seccional da região, a Zona Leste de Diadema, que eu participava do CONSEG, e o comandante do batalhão, que fica próximo ali, e aí a comunidade em geral. E a GCM também participam, né? Eu que parei de ir. E aí ali, assim, a grande maioria das pessoas que iam ali para discutir segurança pública, e ali é periferia de Diadema, a gente via que a maioria pessoas de uma idade mais elevada, que passam o começo da tarde ali, 5, 6 horas da tarde, está em casa assistindo esses programas policiais ali que só mostram desgraça, né? Da Atena da vida, Cidade Alerta da vida. E a grande maioria ali cobrava mais ainda da polícia, tanto da civil, da militar, da GCM, mais ações de repressão. Exatamente. E aí, quando eu comecei a levar um debate lá, falei, não, a gente tem que questionar os poderes públicos, não tem uma praça aqui para a molecada, não tem um instrumento de cultura, de lazer. Não, o pessoal mais antigo ali que participava do CONSEG, não, é mais polícia, é mais isso, é mais aquilo. E aí eu não sei se vocês chegaram a ver esse final de semana nas redes sociais aí, a GCM de Diadema, coisa de 15, 20 dias atrás, eles inauguraram um caminhão como se fosse um caminhão de bombeiro que chama Tempestade. E aí estava tendo um baile funk aqui em Diadema, na periferia, e eles chegam ali jogando água em todo mundo, dispersando, para não ter um equipamento público para os jovens ali, que é o que eles querem fazer ali, por mais que tenha a questão da pandemia, distanciamento, o jovem não tem para onde ir, não tem uma área cultural, uma área social, não tem nada, eles se juntam, colocam a música e vão ali curtir a música deles, e aí tem essa repressão. Por outro lado, a gente vê que o pessoal mais antigo na cidade apoia, acha que tem que ter mais repressão em cima da molecada que está ali fazendo a festa deles, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês também, eu não sei as perguntas que o Ojeda quer fazer, comentar dos companheiros do CDC, mas eu acho que assim, a informação é importante, a gente vive numa época aí de fake news, né? A gente vê que tem a estrutura do Bozo lá no governo dele. A gente vê que o problema não é só aqui no estado ou na cidade de São Paulo. Teve recentemente lá no Ceará a Polícia Civil com a Polícia Militar se enfrentando, deram um tiro no Cid Gomes e tudo mais. Então, assim, a violência vai se alastrando em todo quanto é canto. Parte da população apoia, acha que tem que ser com isso mesmo, tem que liberar arma, tem que reduzir a maioridade penal. E, por outro lado, a gente vê que quem acaba morrendo, quem acaba sofrendo as consequências é o povo pobre, preto e periférico. Eu vi, aí o professor Ojeda já quer emendar as perguntas também, para os companheiros poderem responder. Então, companheiros, eu tenho duas perguntas aqui feitas por pessoas do coletivo, né? Isso que o Vitor falou, e o Arnaldo concorda, a falta de comunicação nossa é gritante. O Walter Falcheta, nosso companheiro, ele fala o tempo inteiro nisso, né? A gente não estamos nos comunicando mais, e como falou o Arnaldo, a gente não está usando as redes sociais para comunicar. Você tem uma ideia? Na votação do Fundeb, eu mandei para 200 pessoas para eles entrarem lá e pressionarem os deputados. A maior parte do nosso não atendeu, porque não está habituado com essa ferramenta. Essa ferramenta é importante, nós estamos no século XXI. Eu que nasci no século XX, nasci em 48, já tenho 71 anos, vou fazer 72, eu fui obrigado, eu estou mexendo no computador. E quando me formei era regra de cálculo, né? Eu sou engenheiro. Mas é o seguinte, a primeira pergunta... Você não é cidadão, não é ser engenheiro, né? Ele é gato aí, esse negócio de 72 aí, tem que olhar
Ele não é cidadão, ele é engenheiro. Não, engenheiro civil formado. Igual o cidadão da Barra. Eu nunca senti tanta vergonha de ser engenheiro civil como aquele dia, gente. Bom, quem manda a primeira pergunta, eu vou emendar as duas e vocês respondem na ordem que vocês acharem melhor. É o Rubens. O Rubens é nosso companheiro do coletivo. Ele, possivelmente, na próxima, ele vai estar aqui entrevistando as pessoas, né? Ele pergunta o seguinte: vocês entendem que, para além das marcas de um país escravocrata originalmente, a criação das polícias militares ocorrer no período da ditadura civil-militar reforçam suas mais recorrentes erros de atuação? Quais sejam? A repressão sempre desmedida, a busca sempre de um suposto inimigo e a quase constante falta de respeito e diálogo com grande parcela da população brasileira. Essa é a pergunta do Rubens. Eu vou pular para a da Keren, que é muito interessante também, e vocês respondam na ordem que vocês acharem melhor. Tá bom? Deixa eu achar aqui. Achou da Keren? O da Keren está com você aí? Você tem aí, Kleber? Não, eu não. Não, porque está aqui no Kleber, porque está aqui no Lives aqui. Enquanto você procura da Keren aí, o Kleber, só para não esquecer o que o Kleber falou, eu queria comentar rapidinho e mandar na pergunta. Eu vou procurar fazer o que eu prometo e nunca faço, que é ser rápido. Eu acho que o problema da polícia, que foi perguntado agora do Rubens, eu concordo com tudo, mas eu sou uma pessoa muito prática, né? Eu sou um jornalista que odeio reunião de pauta. Eu odeio reunião para marcar reunião. Vem cá. O problema existe. Se é assim, não adianta discutir o que acontece. Então vamos para a parte prática, antiburocrática. Eu concordo com tudo que ele diz. Eu não acho viável e possível agora discutir seriamente. Não há ressonância na sociedade para passar o fim da PM, desinteresse da PM. O que é possível? Humanizar a PM é o que é possível? Então vamos brigar pelo que é possível. Se você perguntar para mim, tiver um plebiscito, eu voto contra, eu sou a favor da designação da PM. Eu acho tudo o que ele disse, mas eu acho que é uma discussão nossa aqui, que não tem ressonância nenhuma na sociedade, então é uma discussão inócua. E o que o Kleber falou é o problema. O problema não é que a polícia bate. O problema é que a polícia bate com aplauso da população, inclusive de quem apanha. Não é? Então é o seguinte, aí não tem solução. Então o problema não adianta a gente falar com a PM ser humana se ela está sendo aplaudida por isso, não só pelo governador. Ela é aplaudida por quem apanha. Inclusive deve ter pai e mãe que o filho apanhou da PM e falou assim, não, se apanhou é porque mereceu. Então o problema nosso é esse, a gente convencer a população de que isso está errado. E aí eu concordo e discordo do Arnóbio. Porque é o seguinte, o Bozo foi eleito, o Dória foi eleito, ele não está lá na periferia. O discurso chegou lá. O problema não é só a gente não estar lá, é a gente entender que o mundo mudou, e que o mundo mudou, inclusive o jeito de fazer política mudou, e que as pessoas acreditam sim que a Terra é plana, que existe kit piroca, um cacete A4, e a esquerda está falando para ela como se isso fosse bobagem, e quando acordou o cara estava eleito. Então não dá para estar todos. Se não dá para estar em todos os lugares ao mesmo tempo agora, o discurso tem que estar. A esquerda perdeu o discurso na periferia, o discurso religioso. O Brasil é um país católico e evangélico, é um país cristão. 90%, 85% é cristão. Você demonizar o discurso religioso é uma burrice. Né? O que a direita faz? Chega na eleição, não importa que o assunto seja educação, violência, fala assim, o aborto. Aí a esquerda fica sem saída. Porque ou defende e toma pau, ou finge, ou não defende e toma pau de mim que defende. Então, você tem que ter oposição. Então ela fica coada. Então é o seguinte, tem que ter prioridade. Eu estou num grupo lá de democracia, que eu brigo lá muito, que um dia quer defender um índio, um dia quer defender um negro, um dia quer defender a mulher, um dia quer defender alguém. Tudo isso merece defesa. Mas se você quer defender todo mundo, você não defende ninguém. Tem que ter um foco. Né? Então, assim, o que é o principal? O principal é humanizar a polícia. Vamos brigar por isso. Então, assim, não dá para, ao mesmo tempo, você tem que fazer concessões. De um lado que a esquerda concede uns absurdos, concede, por exemplo, dar uma vaga para o Temer na chapa, faz em São Paulo aliança com o Malu. Isso não é problema para a esquerda, ela faz tranquilamente. E algumas concessões, algumas bandeiras que dá para deixar para depois, ela chama para si de forma burra. Não ganha voto nenhum com isso,
Porque quem votaria continua votando e perde quem ganha a eleição. Assim, eu sou de esquerda. Nós temos no país 10%, 5% de voto ideológico de esquerda, uns 10%, 15% de direita. O resto é o meio que decide. É esse que está em disputa. E a gente falando pela gente. Aqui todo mundo é contra a deslegalização da PM, todo mundo, eu tenho certeza, sem perguntar, que é a favor da discriminação do aborto, é a favor das drogas, somos pessoas de pensamento progressista. Só que isso não vai chegar na bolha. Não vai conseguir nem implantar essas bandeiras e vai perder a eleição que pode ajudar a melhorar, a humanizar a periferia. Então, meu foco é burocracia. Assim, chega de burocracia, vamos ser práticos. O que é possível fazer? Hoje a gente fica cagando utopia, e eu estou com 43 anos, eu acho que eu deixei a minha utopia lá para os 20, 25, vamos fazer o que é possível? Vamos ficar discursando aqui para ninguém. Porque onde os caras estão apanhando ali, na periferia de Diadema, os caras querem apanhar mais. O discurso do Kleber, para mim, é o mais importante. E não é de periferia de Diadema. Vale para Itapecerica da Serra, para Embu-Guaçu, para Tabuão, para São Gonçalo, para Miriti, vale para a periferia de Fortaleza, vale para o país. É uma lógica do país essa. Nós não estamos discutindo. E é essa bolha que sempre elegeu a esquerda. Na última eleição em São Paulo, o Dória só perdeu em um bairro. Em um bairro. Ele ganhou em todos. E o bairro que ele perdeu foi para Marta Suplicy, em Perus, ou Parelheiros, acho que foi Parelheiros. O único bairro, ele perdeu, a Marta ficou em quarto lugar. Mas ela ganhou em um bairro. O resto, o Dória ganhou em Cidade de Tiradentes, Guaianazes, São Mateus, Jaçanã, Imirim, periferia Campo Limpo. Venceu onde nunca imaginaria que venceria. E ganhou no primeiro turno. Porque nós estamos custando para ninguém. Eu acho que esse é o ponto. Bom, gente, a pergunta da Keren eu achei aqui, ela pergunta o seguinte, que eu acho que vocês meio que responderam a questão do Rubens, eu estou enganado. Né? A Keren pergunta o seguinte, teria como fazermos um documento com um pedido para desmilitarização da Polícia Militar? Um documento assinado por artistas, intelectuais, personalidades de entretenimento, coletivos, etc., para pressionar mesmo. Então, a Kelly está propondo que dá para a gente fazer um documento e começar a pressionar, fazer ele circular por essas pessoas que ela cita aqui. Arnóbio. Vamos lá. Eu acho que assim, acho que a gente também não pode cair no extremo, entendeu? Não é que a periferia defende mais morte, não sei o quê. Você tem um estado de ânimo, que é a única relação que a periferia tem com o Estado, ou era com a sua carteira de trabalho e lá a Justiça do Trabalho, ou com o pontapé, ou com o cacetete da polícia. Essa é a relação única que ela tinha com o Estado. O Estado ele se tornou o Estado, como a gente concebe, ele não leva políticas públicas para a periferia, honrosas exceções, né, que a gente muito por conta, inclusive, das nossas atuações, mas que muitas vezes a gente não sabe galvanizar essas conquistas que foram levadas, né? E aí, então, há um problema claro de discurso e há um problema imediato. Qual que é o problema imediato? Você tem, na periferia, você tem nos bairros mais periféricos, você tem um contexto de violência também setada pelo crime organizado. Então, de qualquer forma, de qualquer sorte, essa situação leva, o que é que leva? A população ela fica pressionada por dois campos. Ou pela polícia, que é extremamente violenta, ou pelo crime organizado, que também é violento. Como é que você vai efetivamente trabalhar nesse meio termo? Depende. Se o crime organizado estiver agindo de uma força desproporcional, qual que é a saída? Ele vai pedir mais violência da polícia. Mas não é contra a periferia. É contra uma realidade muito específica. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um fio de terra nessa coisa, porque senão a gente joga tudo, não teria nada para a gente discutir. Aí eu concordo nesse aspecto contigo, Vitor, que não dá para a gente ficar discutindo 50 pautas, porque você não está discutindo nenhuma.
Eu tenho a sorte, a grande sorte de estar no núcleo na Comissão de Direitos Humanos, que é o seguinte, o nosso núcleo é o seguinte, ele não discute. O nosso núcleo é ação. Está acontecendo uma ação lá da polícia em tal lugar, tem uma manifestação, a nossa atuação é ir lá. E aí a gente faz uma atuação muito engraçada, que é o seguinte, a gente faz o pior dos mundos, que a gente vai tentar mediar manifestante com a polícia. Nós vamos fazer essa conversa, esse diálogo com os dois lados, para tentar, olha, não vamos em várias situações, a gente já conseguiu isso, assim, vamos evitar que tenha a pancadaria. Agora, Arnaldo, eu concordo com você. Só que assim, para cada pessoa como você que está nativa, que faz o mundo real, vamos lá. O resto fica discutindo o sexo dos anjos, né? Para cada Arnaldo tem 100 ações, assim, respondendo a Keren, de forma clara. Nossa tradição é muito uma tradição oral. A esquerda tem uma tradição muito oral. Na esquerda não, em geral. As pessoas falam muito e agem muito pouco. Só que é o seguinte, você tem filho? Tenho uma filha, hoje, né? Tinha duas, uma faleceu, eu tenho uma filha hoje. Meu filho tem 11 anos, não é dele, é a geração dele. Aliás, não é dele, eu dei aula em faculdade faz pouco tempo. Olha lá, ela lá. Bonito, deve ter puxado a mãe. Com certeza. Olha, igual você tá lá com as suas camisas, com as suas polainas lá, o cara é todo chique aí. Ele e o Dória estão ali, para a par. Estão ali. Eu dei aula de faculdade de jornalismo há pouco tempo em jornalismo, hein? Jornalismo que você imagina, comunicação, a pessoa gosta de ler e escrever. Qualquer texto de 3 parágrafos, a geração de 20 e pouco anos chama de textão. Textão, na minha época, era uma Barça, né? Hoje, na época que o Estadão tinha 300 páginas. Então, para esse mundo de hoje, não funciona discursos de 4, 5 horas, né? E respondendo a Keren, se fizerem um documento, eu assino agora, dou meu RG e assino. Só que eu acho inútil. Por que inútil? O que está faltando não é mobilização. Essa pauta não tem apoio da sociedade. Então é a ordem invertida. A maioria da população não é a favor da execução da PM. Ao contrário, a maioria da população quer mais polícia na rua. Quer que desse. Então, assim, a gente precisa primeiro ganhar o discurso para depois ir à ação. O que a Keren falou, se fizer um documento, eu sou o primeiro a assinar, eu dou meu nome e assino. Só que eu acho, as últimas eleições, tivemos o discurso, ganhamos na bolha. O discurso moral. Ninguém com cérebro acredita no kit gay. Ninguém com cérebro defende homofobia, defende racismo. No mundo real, foi 57 milhões a 45 milhões, né? Então, a descrição da PM, que eu pergunto da Keren, não é que eu acho ruim, eu voto para hoje, mas assim, não é vamos, foco. 2020, hoje. Hoje a gente tem que querer uma polícia humana. E nem isso, a maioria é a favor de descer a bota. Nós acabamos de ter um ministro da Educação, que é pastor, que defende que criança apanhe para aprender. É esse o mundo que nós estamos vivendo. Acabou de assumir o Ministério da Educação, um ministro que defende que criança tem que apanhar para bater. Né? Que é um discurso que você deve ter ouvido do seu pai, do seu avô, que no meu tempo era bom, palmatória, respeitava a professora, aí funciona. Que na época da ditadura era bom. A gente ouve isso. E esse discurso tem mais eco do que a legislação da PM. Então a gente tem que ganhar o discurso na reunião do Consegue do Kleber. A gente tem que ganhar o discurso das pessoas quererem uma praça, quererem que a polícia lá abra a porta, por favor, como faz nos Jardins. Não que entre lá na reunião e peça mais tiro. Então a gente não ganhou esse discurso no povo, na população. Não adianta fazer um documento entre a gente e pedir o fim da PM, entendeu? Então, mas eu acho que a gente tem que fazer as duas coisas, Kleber. Eu acho que tem duas. Por exemplo, já existe um documento, na verdade, é um movimento pedindo para que o Dória receba as entidades que trabalham com direitos humanos, artistas, em relação à violência institucional. Inclusive, nós participamos na Comissão de Direitos Humanos, o Juca Kfouri participa também desse movimento, que é uma série de pessoas que exigem que o Dória os receba, né, para discutir essa questão. Acho que são duas coisas que são complementares, elas não têm contradição. Uma coisa é a gente fazer esse diálogo com a população e pedir realmente ser pragmático em relação ao que é possível fazer. Tem que ser muito pragmático. A gente tem uma relação, e é isso que a gente está tentando construir
nós estamos construindo campos e espaços de diálogo com a Secretaria de Segurança, com o comando da polícia, para evitar, que a gente chama de redução de danos, para que você evite que a coisa estoure e eles mesmos não tenham controle. Isso é o que nós estamos praticando hoje, estamos fazendo. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar, do ponto de vista mais a longo prazo, em quais são as políticas compensatórias que você pode levar no futuro, que isso não entre em contradição. Você tem um foco muito claro que você vai reduzir danos, que você vai fazer esse diálogo, para que você está protegendo aquilo que você acredita no futuro e protegendo o presente, porque pode não ter o futuro. Se essa coisa descamba num único final de semana, esse, inclusive, do lado um dos mais violentos, lá que mataram aquele garoto lá, o Guilherme, eu acompanhei. Foi o final de semana que eu rompi a minha quarentena, que eu fui à casa do garoto Guilherme, lá na Vila Clara. Né? Lá na Vila Clara. Né? O garoto de 15 anos, que foi sequestrado na porta de casa. Né? Então, eu me envolvi diretamente naquele caso. E o que acontece? Nesse contexto, a gente sabe que a população periférica está sob ataque. É uma política genocida. E se você não fizer nenhum tipo de redução de danos, essa coisa se expande, se torna uma guerra civil incontrolável. Isso é fato. O que você falou, Kleber, em relação ao baile funk, eu tive lá em Paraisópolis e foi exatamente aquilo. O baile funk ele é uma contradição, porque ele anima a juventude a vir para a rua, não tem espaço público, não tem equipamento público nos distritos, eles fazem o baile funk, mas, ao mesmo tempo, aquilo dali é um baile funk que incomoda a população que trabalha, né, que vai, a população daquela região. Eles sentem insegurança por conta de tráfico. Então, você tem uma série de fatores que você tem que juntar e tentar chegar a um meio termo. Essa é a grande coisa que acho que nos falta, viu, Vitor? Eu acho muito. Não só falta diálogo, mas falta uma política muito pragmática para você entender a situação e ter uma proposta que você não caia só na estratégia, entendeu? Não, nós queremos o tudo. Na verdade, não, nós queremos o tudo, mas a gente tem que fazer o prático, o possível. Né? E isso, por exemplo, o presidente Lula é um grande exemplo dessa coisa. Ele sempre quis mais coisa, mas ele sempre foi muito pragmático. Negociava com qualquer um. Porque ele sabia dessa realidade. É um exemplo que está aqui do nosso lado. A gente corre um risco sério. Por exemplo, o Boulos é o candidato do PSOL aqui lá na Prefeitura de São Paulo. Baita de uma candidatura. Mas é o meu candidato. Hã? É o meu candidato, é o meu voto. A candidatura dele a presidente, ela acabou sendo contaminada pelo discurso identitário. Ele perdeu muito o foco da candidatura no discurso identitário. É um risco, entendeu? Eu espero que seja mais pragmático nessa eleição, até porque a gente tem que tem que construir, não só do ponto de vista do executivo, mas a participação fundamental dentro do parlamento. O Ojeda trabalha na Alesp, não sei se ele ainda está lá na Alesp, e é não sei, eu pensei que você estivesse lá. Então, é uma realidade que a gente acaba numa discussão, por exemplo, na Alesp, a quantidade de votos no setor progressista é muito pequeno. Você não consegue aprovar uma lei, você não consegue se segurar, por exemplo, a Janaína propôs quase que a cesariana para toda mulher. E passou. Entendeu? Então, nós temos que ter uma articulação de um setor mais progressista, de diálogo com a população, mas, ao mesmo tempo, não podemos esquecer a nossa utopia, aquilo que a gente defende para o futuro. Tem que fazer essa combinação. Tá? A combinação do que aquele pediu, ao mesmo tempo, de um pragmatismo de você negociar. Cara, a gente faz reunião com quem precisar. Não tem essa coisa. A gente não vai escolher quem vai dialogar. Gente, eu adoraria continuar essa conversa mais umas 5 horas, que está muito gostoso, mas estamos com mais só 2 minutos de vídeo. Eu queria agradecer imensamente o Coletivo Democracia Corintiana, que agradece imensamente o Arnóbio Rocha, nosso companheiro, nosso fundador, e o jornalista Vitor, jornalista, colunista, pai do Basílio, morador na Zona Leste. Queríamos que vocês tenham aí
pouco mais de 30 segundos para se despedirem. Muito obrigado. Eu vou ser bem breve. Como bom capitalista que eu sou, e nesse cenário, eu só aceitei participar mediante um cachê que é essa camisa aí do Coletivo Democracia Corintiana, que é meu, que eu quero ganhar. Então, Combinado. Está feito. E contem comigo aí. Qualquer debate progressista dessa questão, né? Questão de quem é leigo, de quem é jornalista, de quem não entende de lei. Eu só dou meus pitacos aí dentro da minha realidade. Contem comigo para pautas progressistas. Prazer conhecer o Arnóbio, né? Participamos de grupos juntos, mas nunca conversamos assim. E também o Kleber, estamos juntos. E o Palmeiras, nós estamos gravando um dia que o Palmeiras não continua. No dia da gravação, o Palmeiras não tinha Mundial ainda. Não sei se quando for ar, terá. Olha, depois Perderam pra gente ontem, né? Gol do Gil. Depois da goleada de ontem, tudo para mim é festa, né? É um prazer grande estar aqui com vocês. Eu estou em Fortaleza, vim aqui visitar minha filha, isso eu não deixaria de participar. O Geda pediu aí para a gente para participar. Para mim é uma honra muito grande, prazer conhecer o Vitor. O Kleber a gente já se conhece, já trombamos por aí, né? E várias atividades aí do coletivo. Eu acho que o momento é esse mesmo. A gente tem que debater e trazer os nossos sonhos para a realidade. A gente não pode perder os sonhos de vista, mas a gente tem que trazer para a realidade, porque senão a gente não vai realizar esses sonhos. Um abraço para vocês, viu? Valeu, tchau. Um abraço, brigadão para todos. Um abraço.